Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 201. É isso mesmo, passamos a casa dos 200 podcasts e agora estamos começando essa nova safra de podcasts a partir do 201. Eu sou Rafael Arinelli e depois que eu tive sobrinha, minha visão de criança mudou completamente. Aqui é o Henrique Risato e tudo que a TV Cultura ensinava, os filmes da Sessão da Tarde e do SBT desensinavam. É verdade. Meu nome é G. Alexandro. Make believe, not war. Ah, olha só. Da onde é essa frase, gente? É uma frase de um dos filmes que eu vou estar comentando com vocês, que é Son of Rambo. Seria o filho do Rambo. Ah, legal. Muito bom. E olha aí, hoje um podcast mais do que especial, porque estamos aqui na semana do Dia das Crianças desse ano de 2016. E aí a gente resolveu fazer um podcast onde a gente vai libertar a criança que há em você. Em você que tá aí ouvindo, em você que tá aqui conversando com a gente, em todo mundo que tá tocando nesse podcast. Vamos tentar liberar essa criança que tá aí. Vamos discutir um pouco sobre filmes com criança, para crianças, de criança. Vamos conversar um pouco sobre isso e para isso a gente achou que a melhor coisa a fazer era chamar uma pessoa gabaritada pro assunto, né, Henrique? A gente ia chamar umas criancinhas, mas daí achou que ia ficar muita bagunça. Eu ia ser o tio chato que já ia falar que ia pegar a cinta, então a gente achou melhor outra estratégia. A gente tentou chamar as crianças do Stranger Things e não deu também certo, né? Cachê era muito alto. E aí a gente trouxe o Jean aqui, né, Jean? Opa, eu sou graduado em Pedagogia, com especialização em Educação Especial Inclusiva, atualmente fazendo mestrado em Educação. Eu trabalho no CESD, né, que é um local que trabalha com terapias para crianças, jovens e adultos com a síndrome de Down, em Campinas mesmo. Legal. Então, esse papo vai ser muito bacana, a gente vai desfrutar aí do conhecimento do Jean para tentar emergir também na nossa cabeça e na cabeça das crianças ali e de todo o simbolismo, né, que tem ao redor das crianças quando elas aparecem na tela do cinema. Vamos bater então esse papo sobre libertar essa criança interna e as crianças que estão ao nosso redor logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Primeiro Repercussão na casa dos 200, olha só que maravilha. E pra comemorar, o Dani viajou, não é isso? Ele foi expandir o Cinemação para as terras do velho mundo. Pois é. Tá agora nesse momento lá na Itália. E coube a mim e ao Rafa a falar tudo aí que repercutiu, tanto do podcast 200 quanto dos mais antigos. E tem coisa melhor do que você comemorar viajando? Não tem, né? Com os milhões que o Cinemação faz todos os meses, aí o Dani pegou uma fatia desses milhões e viajou pra Europa, foi isso, né? Exatamente. E graças ao Patreon. Sim. Afinal por isso de que contas, é importante você contribuir. Exatamente. E Riquinho, vamos lá. A gente fez um podcast especial, o último 200, onde não tivemos leituras de e-mail, foi só ali na base de contar histórias. Então hoje aqui a gente acumulou, né, uma repercussão do episódio 199 e do episódio 200. E a pessoa que tá escutando a gente e que agora quer mandar um recado pra gente pros próximos podcasts, quais são os meios de contato que o Cinemação disponibiliza pra pessoa mandar aquele recado carinhoso, nos parabenizando aí pelos 200 episódios? Importante falar que a gente mudou de centena, mas não mudou os contatos, né?
Então, quer mandar um e-mail pra gente? Manda lá no contato@cinemação.com. Quer falar com a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram? Tudo é @cinemação, sem a cedilha e sem o tio. E o Facebook, né? Facebook/cinemação. E agora, a gente tem vários vídeos lá no YouTube. Além do podcast, tem videocast também. É o www.youtube.com/cinemação. Quer ouvir a gente de uma forma diferente? Tá Web Rádio Vagalume, toda sexta-feira às 10 horas da noite e reprisa ao domingo no meio-dia. Você pode ouvir a gente também através da Web Rádio Vagalume. E lógico, entra no site www.cinemação.com, não é .br, para curtir nossos posts, os comentários, as críticas. Tem as outras redes sociais lá também. E claro, você que ouve o nosso podcast, vai lá, dá um curtida, uma estrelinha, uma beijoquinha no SoundCloud e no iTunes. Muito importante pra gente. E você viu aí que a gente fez aniversário de 200 podcasts. A gente não comemora um ano de programa, a gente comemora a centena do programa, né? Então, você pode ajudar a gente. Afinal de contas, são 200 programas que estão no ar e que ajudam você a entender mais sobre o cinema, desconstruir o cinema e se aprofundar nessa arte que é fazer cinema. Para ajudar aqui o Cinemação a manter o nosso canal, a construir mais conteúdo para você, vai lá em patreon.com/cinemação e se torne um patrão do Cinemação. Você pode contribuir a partir de $1 e ajudar com que o Cinemação cresça e se desenvolva. Temos que agradecer aqui o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado e a Fernanda Siqueira, que ajudam a gente mensalmente com uma contribuição e assim fazem com que o nosso canal continue crescendo e prosperando. E a gente tem que agradecer principalmente esses patrões, porque foram eles também que contribuíram, já contribuem há bastante tempo com a gente e que fizeram a gente chegar à marca de 200 podcasts. Então, muito obrigado pela contribuição a todos esses patrões e obrigado a você também que dá a sua audiência pra gente aqui no podcast do Cinemação e no site do Cinemação. Então, você quer ajudar a gente um pouco mais? Então vai lá, compartilha o nosso conteúdo, curte lá a nossa página no Facebook e dá dinheiro pra gente. E vale falar que a gente tem um grupo secreto lá no Facebook. Exato. E ele é só para convidados e também para os patrões. Então, se você quer entrar no grupo secreto, a partir de $1 você doando através do nosso Patreon, você já tem a sua entrada garantida pro grupo secreto do Facebook lá do Cinemação. Perfeito. Vai lá então em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação. Henriquinho, chegando aqui onde as pessoas saíram do armário, colocaram aquele pé na porta e falaram: vou mandar meu comentário porque quero ser lido lá no podcast do Cinemação para milhares de pessoas e tal. E a gente recebeu 2 comentários muito legais. Eu vou começar pelo meu porque é o mais antigo, afinal de contas foi um comentário do Renato Santos e ele escreveu lá no podcast 199 sobre 7 Homens e um Destino, aquele remake que a gente viu, que tem lá o Denzel Washington e o Chris Pratt e tantos outros atores legais que estão lá fazendo essa refilmagem, né? E aí o Renato Santos mandou o seguinte: eu curti muito o filme, vi no IMAX e senti um bom clima de filme de faroeste antigo. Cada tiro que eu via era um estouro no tímpano. Isso não sei se é muito bom. Acho que ele ficou muito perto da caixa de som. E tava muito alto o cinema dele, né? E aí ele continua: a preparação para a batalha final também toca num tema que eu gosto em filmes. Aquele planejamento de armadilhas, estratégias, coisas feitas por etapas e tal. Eu curto demais esse tipo de coisa. Realmente, tipo, esse momento ali que eles estão pra ser atacados, né? Eles precisam realmente fazer um planejamento porque é tipo 300, né? Eles sabem que vai vir uma galera e eles vão ter que segurar essa galera de algum jeito. Então, eles ganham na inteligência e não na força, né? No filme anterior também, né? Que esse é um remake, já tinha também cenas deles montando as armadilhas pra quando chegasse os bandidos, né? Exatamente. Mas do mesmo jeito, eles tiveram outras ideias diferentes para tentar parar o inimigo. Exatamente. E aí ele termina falando assim: eu ouço os casts com frequência, mas não comento. Às vezes por ouvir, não de imediato no lançamento. Aí quando vejo o site, já tem outro mais novo. Mas curto muito a análise de vocês e sempre que possível vou comentar e divulgar o podcast. É isso aí, Renato. Então a gente manda aqui, né? Assim,
a gente sempre lança nosso podcast uma vez por semana, toda sexta-feira, e a gente faz esses podcasts assim com lançamentos que realmente às vezes a gente não pega todo mundo que gosta de cinema, porque, tipo, às vezes a pessoa não viu o filme, não quer tomar spoiler, né, e tal. Então a gente acaba perdendo essa audiência. Mas não deixa de escutar, o podcast está aí e ele é atemporal. Então se você viu o filme, vale a pena ir lá escutar o podcast de novo para acompanhar, né, tudo que a gente falou e tal. Isso, e depois que você assistiu o filme, ouviu o podcast, pode comentar, mesmo que seja atrasado, né? A gente vai ler e aí se couber a gente comenta depois. Então pode comentar, mesmo se for um pouquinho atrasado, não tem problema. O importante é sair do armário. Sempre saia do armário, é sempre importante você assumir sua senifilalidade. Tem remédio pra isso, né? Doença venérea. Vamos lá, Henriquinho, o que você trouxe aí pra gente, pra esse repercussão especial na Casa dos 200? Começar aqui esse comentário do podcast 200 com uma dama, a Larissa Queiroz, que ela comentou lá no SoundCloud. Ela colocou: só uma observação, a série Bates Motel nasceu do filme Psicose, ou Psycho, filme de 1960. Bates Motel é um prelúdio do filme e em 2017 será lançada a 5ª e última temporada, onde o personagem principal chega à fase equiparada à fase que se passa no filme. Claro, com um roteiro mais destrinchado e que foram inseridas mais possibilidades de acontecimento. Mesmo assim, fomos presenteados com várias cenas que remetem ao filme. Vale conferir. É isso aí, muito legal, cara. Bates Motel é uma série que eu acompanho, mas pelo Netflix tem as 3 primeiras temporadas lá disponível, então para todo mundo que assina tem essa facilidade. E é bem interessante porque ele é atemporal. Você não sabe se ele, por exemplo, está se passando em 2014 ou em 1980. Então, ao mesmo tempo que já tem celular, tem móveis antigos, tem um rádio bem antigão. Entendi. Então fica naquele saudosismo do filme original com esses elementos modernos, né? Muito interessante isso. É legal também a gente destacar que a Larissa comentou isso, porque no podcast 200, que a gente não fez nesse formato que a gente tá fazendo aqui, o Francesco, que foi o convidado, que veio para falar um pouco sobre a história do cinema e tal, ele faz um comentário de que ele ainda não viu nenhuma série que virou filme ou filme que virou série que tem a mesma qualidade, né, um do outro. E ele achava que as duas coisas caminham muito bem juntas também, né, tipo, juntas e separadas, né, distantes uma das outras. E aí a Larissa lembrou aí justamente do Bates Motel, porque ela acha que é um ótimo exemplo de um seriado que nasceu do Psicose, e aí de repente ela acha que isso pode ser um seriado que funcione bem aí, né, casando com o filme, e é um filme clássico. Então fica aí como exemplo também de uma série que contribui para aquele tipo de narrativa e tal que o Francesco fala lá no episódio 200. Acho que é um comentário muito válido, pertinente. Tem outros seriados, né, também que fizeram essa ponte de filme um e tal, exemplo, né? bom para deixar para todo mundo é o Fargo. Sim, que é do filme verdade. dos irmãos Coen, e tem a série também que é muito interessante. Isso, e a gente tem um podcast inteiro que a gente fala também sobre séries, fala sobre filmes, faz o comparativo entre os dois, que você pode ir lá e ver também quais os filmes que viraram séries, qual a diferença e tal, uma discussão bem legal que a gente teve. Vai lá então e confere esse papo sobre filmes e seriados aqui no podcast Cinema Assim. If you don't tell me where they are hiding, then I have no choice but to shoot you and your cat. Do you have any last requests? I was just... Skills. You're going to be the stuntman in the film I'm making for Screen Test. I am the son of Rambo! You want to be the son of Rambo? Promise me you'll put these things out of your mind, William. I'm not supposed to be friends with you. What? What's wrong with me? It's our religion. If they find out we're friends, then I'll be in the worst trouble ever. Well... Good morning, Lee Carter.
Acho que uma das coisas legais da gente já tentar pensar aqui, fazendo a relação, né, criança e também filmes e tal, é justamente a parte da formação da criança, né, o que é essa criança e tal. Aí eu queria, não sei se você consegue desmistificar isso, Jean, mas assim, o que eu entendo, o que eu li pelo menos, é que a criança, ela tem uma formação até os 2 anos de idade, ela é quase que uma extensão dos pais. Ela acaba repetindo os padrões de comportamento que os pais têm. A partir dos 2 anos de idade, ela começa a ter uma liberdade, ela começa a ter uma autonomia maior, né? É isso mesmo? Existe essa diferenciação no crescimento da criança? Existe. Logo no começo, a criança, ela não se vê, ela não vê o que ela é capaz. Ela acaba por enxergar os outros, né? Quem está à sua volta, que no caso seria os pais, a família, os irmãos. Então, o primeiro aprendizado que essa criança vai ter vai ser realmente por imitação. Então, ela pega trejeitos, falas, questionamentos, tudo que está na volta dela e traz para si. Aí, conforme o tempo vai passando, que ela vai se descobrindo como um ser presente, né, no contexto, que daí aí ela vai começando a fazer suas criações, as suas interpretações do mundo, né? Então, mas não necessariamente ela, até os 2 anos, mais ou menos, ela imita, e essa imitação, essa comparação que ela faz perpetua pro resto da vida porque ela conviveu 2 anos com os pais, não é isso, né? Depois ela meio que tem um reset, né? Do sisteminha dela. Não tem uma idade certa, até os 2 anos ela imita e depois, não, a primeira fase da criança ela vai imitar, umas vão imitar mais, outras menos, mas quando a criança começar a se descobrir, né, como pessoa, aí ela começa a fazer suas criações, mas também vai muito por parte dos pais, né, de querer que a criança seja autônoma ou de simplesmente repetir o que os pais realmente impõem. Isso varia de lar para lar, mas eu acredito que é só no começo mesmo. Entendi. E aí, por exemplo, hoje em dia a gente tem essa avalanche de Peppa Pig e tantas outras artes aí, né, no sentido assim de audiovisual e tal, que acabam trazendo esse entretenimento para as crianças. Você acha que isso ela também ajuda para a formação, ou ele tem mais o critério de ser um entretenimento em si, uma distração? Olha, eu acredito que tenham shows, né, que tenham séries que são feitas pensadas para a criança, né, para a formação de conceito, de caráter e coisas e tal. Só que eu acredito que também a grande parcela desses programas, eles são feitos apenas para entretenimento. Tá. Você veio falando isso, eu já peguei vários shows aqui, além da Peppa, claro, algumas outras que fazem um reforço negativo, né, do que dá para fazer sendo criança ou não, né? Ou seja, não o que a criança tá assistindo é que ela vai aprender algo construtivo para ela como pessoa. Às vezes é apenas esse entretenimento seria uma distração. Isso, ela pode muito bem assistir um programa e a partir dele praticar o bullying, entendeu? Então vai muito do exemplo positivo e negativo, não é exclusivamente um ou outro. Então a gente tem que saber tirar esses programas para entretenimento, os que agregam valores e os que desagregam valores, né? É interessante a gente perceber isso, porque assim, aqui a gente tá falando exclusivamente de filmes que acabam trazendo essa educação infantil, né? Quer dizer, a gente tem uma criança sentada vendo o filme. Mas existe também contraponto disso, que é você colocar a criança, na verdade, na frente das câmeras, né? Você levar a criança para ela atuar ou para ela estar exposta ali de alguma maneira para que a gente se emocione. E aí tem essa questão que eu particularmente acho interessante, que é como a gente consegue se projetar pro indivíduo que ali está, né? Quando a gente assiste um filme que tem uma criança, geralmente a gente já faz a relação dessa criança ou com um primo, ou com um sobrinho, ou com um filho, ou com alguém, e aí aquilo ali te toca de uma maneira diferente. Você meio que projeta naquela imagem alguém próximo de você e tal, e aí aquilo te emociona de alguma maneira, né? Mas você tem essa outra questão que é justamente usar a criança como símbolo de fragilidade ou como símbolo de inocência para tocar o adulto de uma outra maneira, né? E aí eu acho que um filme interessante da gente pensar é justamente aquele A Procura da Felicidade, que é um filme que ele traz justamente esse contraponto, né? Que você tem o adulto vivenciando todo o terror e toda a preocupação da vida adulta no quesito de putz, tô endividado, não sei onde dormir, não sei o que comer e tal, e você tem o filho que ele não tem a dimensão do problema que ele tá vivendo
acontecendo ali, né? Então, eu acho que a criança tem muito disso também, né? De explorar a inocência e trazer esse lado lúdico também, né? Isso. Primeiramente, filmes que tenham crianças que saibam atuar muito bem, que nem Stranger Things, eu já fico com medo. Umas crianças com poder de atuação, que eu com essa idade, eu não enganava nem a minha mãe. Estou realmente aterrorizado com crianças que conseguem viver uma fantasia e que conseguem distinguir isso da vida real, né? Tomar como papel, atuação, personagem, né? Isso eu ainda acho muito estranho. Sobre essa questão até da ilusão, né, do lúdico, o Rafa comentou do A Procura da Felicidade, eu lembrei de um até um pouco mais antigo, que era o A Vida é Bela, o Roberto Benigni. É verdade. E que o menininho, ele era até mais novo, né? Ele era bem pequenininho mesmo. E é assim, é um filme que retrata a guerra, né? E é incrível como mostra o poder que o pai tem para aquela criança de não deixar a criança viver aquele terror, né? Ele transforma tudo num grande jogo, numa grande brincadeira. Aí tem uma questão até psicológica pra gente pensar. Esses dois filmes específicos, a gente tá falando justamente dessa ilusão, dessa brincadeira que os pais fazem pra criança não imergir naquele problema. O quão importante é uma atitude dessa e o quão prejudicial é uma atitude dessa? Você consegue dimensionar isso pra gente, Jean? Olha, é aquilo que eu vivo batendo, depende muito da situação, porque você super proteger uma criança é terrível, porque ela vai viver no seu colo, nos seus braços a vida inteira e dependendo de você. Mas você também escancarar tantas verdades ao mesmo tempo para as crianças é algo doloroso, que talvez fique marcado pro resto da vida da criança. Então, claro, tem coisas que os pais têm que fazer para expor essa criança, mas também não pode cegar ela que a vida é apenas um conto de fadas, né? Então, eu acho que tudo realmente vai na medição das atitudes, né? De não privar, mas também de não marcar negativamente essa criança, né? Porque senão pode até gerar um trauma ali nela, né? Isso, exatamente. Até quando vocês citaram o segundo filme, eu já vou entrar com o meu primeiro, que é até a frase que eu acabei colocando na entrada, que é o Filho de Rambo. O nome é o Son of Rambo, né? Que é uma comédia dramática, é uma criança que ele vive na década de 80 e a família dele é uma família super religiosa. Uma família onde a criança não pode fazer nada, ela é privada de muitas coisas. Pra ter uma noção, ela até perde o contato, ela não pode nem assistir televisão. Aí ela acaba na cabeça dela criando um mundo totalmente paralelo ao que ela vive para ela poder se sentir criança e não apenas tendo que cumprir as suas obrigações dentro de casa, né? E esse é um filme, o que ele é? Ele é um drama, uma comédia? Ele é uma comédia dramática, na verdade. Ele é um menino que ele quer passar despercebido na escola e aí ele acaba fazendo amizade com o valentão da escola. Que até eu anotei o nome dele aqui, é o Will Poulter, que é o ator que faz o filho do Leonardo DiCaprio no Regresso. Vocês sabem, sim. É um jovem que ele fazia o papel do valentão. O papel do principal, ele não emergiu tanto, mas é um filme que o menino que nunca faz nada e o valentão, eles descobrem uma amizade a partir de que os dois gostam do filme do Rambo e os dois pegam uma câmera e pra fugir dos seus mundos, os dois com casas conturbadas, resolvem pegar um filme e recriar do filho do Rambo salvando o Rambo, com as duas crianças atuando, dirigindo, escrevendo, fazendo tudo, né? Eu tô até dando uma pesquisada nesse filme, encontrei aqui um depoimento daquele crítico de cinema famoso que chama Roger Ebert, né, que morreu recentemente, e ele fala o seguinte sobre esse filme: é uma história delicada que envolve uma grande dose de violência, mas principalmente a violência silenciada e sonhadora, como um confronto com um espantalho temível que parece horrível, mas é obviamente não real, ou real o suficiente, mas não vivo. Quer dizer, existe uma brincadeira bem clara aí que a gente consegue ver do que é também lúdico e do que não é lúdico, né? O que é real e não real, né? Que às vezes até coisas não vivas, né, não reais, podem ficar marcadas muito mais do que algo que a gente possa pegar, né? E aí tem essa questão que eu acho que envolve também o ser humano adulto e criança, que é justamente essa questão do companheirismo, de você ter um parceiro ou do próprio do bullying, né, que daí já seria uma agressão ali infantil. E os filmes, eles têm essa preocupação também de tentar, de alguma forma, engajar a consciência em cima disso. A gente tem, obviamente, na década de 80, 90, filmes, sei lá, como os Goonies, Conta Comigo, né? Comigo, exatamente, que são filmes que mostram aquele grupo, como se fosse um grupinho nerd, né, de adolescentes
mais, sei lá, apegados ali, né, uns aos outros e tal, e eles sofrem alguma coisa e tal, e eles precisam seguir a vida adiante e tal, né? Então, a gente tem essa visão que mostra um pouco desse companheirismo e até da batalha contra o bullying, né? Eu acho que seria legal até você comentar, a gente já falado que a criança no começo ela é uma extensão dos pais, né? Depois ela passa a ser um indivíduo só e depois esse indivíduo, ele descobre a necessidade de fazer amizades, né? Então acho que os dois filmes que a gente comentou, e eu queria que você comentasse um pouco sobre quando a criança ela começa a querer ter amigos, né? A importância dos amigos no desenvolvimento dela. Uma coisa que eu estudo no meu mestrado é que todo o desenvolvimento da criança se faz sempre a partir do outro, né? A partir da troca realizada com uma outra pessoa, seja ela criança ou não. Então, a partir daí que ela vai realmente se vendo como criança, a partir dessas trocas, que ela vai sentindo a necessidade de criar relações com outras pessoas, né? Que ela começa a ver o mundo mais como uma coisa que ela está em volta e não uma coisa que ela é o centro das atenções, né? Ele acaba tendo mais consciência de sociedade também, né? Isso, exatamente. E aí a escola também entra como um divisor de águas nesse sentido, porque você tem crianças, sei lá, desde a creche, né, do maternal, sei lá, que ela convive também com isso, tentando entender, sei lá, conceitos de hierarquia, de poder e não poder, né, regras e tal. Então, a escola também é determinante para essa formação da criança, né? Exatamente, a escola deveria ser, né, a segunda casa da criança, então é lá que ela vai aprender coisas certas e erradas para se fazer e que realmente é sempre no outro, né, sempre na criação da amizade, dos vínculos que ela vai conseguir se desenvolver para e com o mundo, né? E daí, na sua opinião, Jean, existe uma questão aí quase que, eu não diria polêmica, né, mas uma questão até que é discutida, que é a educação, ela parte da casa para a escola ou da escola para casa? Tipo, quem é o responsável, né? Quem fica com essa bucha na mão? Uma coisa que eu gosto de pensar é que a casa dá educação e a escola transmite conhecimento, né? Então não dá pra realmente desprender uma coisa da outra, mas eu acredito que a base é a família, porque é a casa, porque a criança, ela fica 4 horas por dia na escola, as outras 20 ela fica em ambiente familiar ou rodeado de amigos, né? Que seria uma extensão da família. Se o desenvolvimento for privado nos portões da escola, do que adianta? Então realmente a casa precisa ser a extensão da escola e vice-versa, porque elas andam lado a lado, né? E é impressionante a gente ver que, tipo, essa reprodução do que acaba sendo depois, né, o caráter da criança ou o caráter do adulto em si, ela vai realmente permear isso, né? O que foi a educação dentro de casa e a educação dentro da escola, ela acaba sendo um resquício mesmo de algumas coisas que não formam exatamente o caráter da criança ali, né? Porque o convívio e o exemplo acaba vindo sempre dos pais que são quem estão realmente convivendo com a criança no dia a dia, né? Até um ponto que você falou que eu acabei de lembrar é que as crianças, elas realmente procuram o vínculo. O preconceito, ela parte dos adultos sempre. Então eu que trabalho numa área que realmente lida com crianças com algumas necessidades especiais, a gente vê que a criança, ela começa a ter um pouco de preconceito conforme ela vai ficando mais velha, que daí ela vai conseguindo compreender mais o que está na volta dela. Então eu acredito que realmente, dependendo do que se é passado em casa, vai afetar o resto da vida, tanto na escola como fora da escola. E aí eu acho até que a gente acaba tendo no cinema uma reprodução do que é o cotidiano ou do que é o pensamento social que acaba abraçando a nossa sociedade naquele momento, né? Porque eu tô pensando aqui, enquanto a gente tá conversando, eu tô pensando, pô, a gente cresceu na década de 80, 90 e a gente foi basicamente alimentado com filmes Disney. E naquela época, principalmente, tipo A Bela e a Fera, Rei Leão e tal, filmes assim que foram muito emblemáticos naquela época, a gente tinha um padrãozinho de narrativa que acabava compensando ou acabava traduzindo o que a gente vivia no dia a dia. Quer dizer, era sempre a princesa em busca do príncipe encantado, a princesa de forma característica, assim, de tipo, tá sempre em apuros e tá precisando de alguém e tal. Por mais que você tivesse uma figura forte, feminina ali, ela sempre precisava também de um ombro masculino e tal. E aí a gente pega, por exemplo, animações de hoje em dia, como Divertidamente, Frozen, que mostram uma diversidade completamente diferente, uma
quebra de paradigma gigante ali, né? Eu até acredito que isso veio realmente através da informação, porque antigamente, se você começasse a falar que a mulher poderia ser independente ou qualquer coisa do gênero, as pessoas olhariam torto pra você, porque isso não era o padrão. Então, por que fazer um filme que fugiria do padrão? Aí agora, com a chegada da informação, filmes como Divertidamente, Frozen, que você colocou, são verdades que agora a gente não precisa mais fechar o olho, né? São verdades aceitáveis e corriqueiras, né? Go north with wings on your feet. Hey, where'd you come from? North with the wind where the three rivers meet. How do you survive in the forest alone? All around you and see. I have Elliot. Who's Elliot? Deep in the forest their dragons will be. You'll see. Acho que até para relacionamento, né? Se você pegar, por exemplo, algumas garotas, mulheres hoje, mais velhas, a maioria, ou uma boa parte delas, ainda tem aquela ideia do príncipe encantado. Aquele pensamento, não, o homem tem que pagar a conta, tudo mais. Porque ela, quando criança, via o pai ou via o personagem no cinema, aquele ator, que refletia isso na sociedade. E hoje não. Hoje tem mais personagens femininas fortes, relacionamentos homoafetivos também na mídia é mais exposto, então você entende que essa nova geração ela já vai ter um pensamento bem diferente das crianças de 10, 20 anos atrás, as crianças de hoje? Eu acredito que sim, porque a informação ela tá aí. Então se você tem essa informação de que é possível ser uma mulher que não dependa de um homem, que realmente possa dividir as contas e pagar tudo, isso é um reflexo de mundo que vai acabar chegando até a criança, até a jovem, até a mulher. Então eu acho que são épocas diferentes, e nessa época, mais do que qualquer outra, é uma época que a gente realmente pode vivenciar e pode saber que isso é uma verdade que não vai ter a gente querendo apagar, querendo deixar no anonimato, entendeu? Mas aí não tem uma outra questão, Gê, que daí, por exemplo, hoje em dia a gente se pega discutindo muito também o quanto não tá ficando politicamente correto e o quanto a gente tá criando uma formulazinha que às vezes a gente não consegue fugir dela, sabe? Então, de repente tudo ofende, de repente tudo criticado, porque assim, a gente para pra pensar nos filmes da década de 80, a gente tem coisa muito pior lá, né? Tipo, com racismo, né? Uma linguagem totalmente deturpada da realidade. Mesmo né? Os Trapalhões, né? Falando algo brasileiro, né? E que é voltado às crianças, são brincadeiras inocentes, mas... extremamente preconceituosas, né? Isso, e o limite era muito mais abrangente, né? Assim. Será que a gente também não tá de uma certa forma super protegendo essas crianças que hoje de repente só vão ver uma outra fórmula? Olha, é que eu acredito que naquela época ver os Trapalhões e ver ofensas gratuitas era normal, era comum, mas agora eu vejo que as pessoas que participam de ditas minorias, elas não estão mais se calando. Então eu acredito que agora coisas que eram erradas e que ninguém falavam, agora as pessoas realmente estão se doendo mais, mas chega uma hora que a gente tem que se preocupar com o limite, né? Até que ponto tudo ofende, tudo dói, tudo machuca, né? Então realmente tem que colocar na balança, eu acredito, né? Uhum. Também que hoje a gente é fruto do que foi também que aconteceu na década de 80, né? Então, se a gente também tomou essa consciência de o que é o melhor ou como melhor educar e tal, e hoje talvez a gente tenha mais lucidez na hora que a gente vai colocar ou como a gente vai alimentar culturalmente essas crianças e tal, eu acho que isso também é fruto da gente ter percebido que nem tudo foram flores na década de 80 e na década de 90, entendeu? A gente consegue perceber que, não, tinham coisas erradas lá e que isso não pode se repetir porque ele reforça um discurso que acabou tendo consequências piores depois de 10, 20 anos, né? Então, a gente começa a ver que a gente é fruto de uma história também não deu certo. Um exemplo claro disso é a telenovela que o SBT passa, que é aquela Carrossel, né? Que na nossa época, pelo menos na minha época, era uma novelinha que eu acompanhei muito. Só que lá tinha preconceitos raciais, preconceitos contra pessoas com sobrepeso e contra a mulher, né? Que a mulher deveria ser só a professora e só a cozinheira da casa. E agora, 5 anos atrás, foi feito um remake pelo SBT, dando uma outra roupagem, que foram presentes aos temas e a crítica caiu em cima matando, que, entre aspas, não são mais tempos para se enxergar tão quadradamente as coisas, né? Então você falou isso, eu peguei logo esse gancho. Uma coisa que fazia sentido e era aceitável, hoje em dia, peraí, né? A gente já tem
tem que pensar antes de reproduzir. E falando assim, do Carrossel, né? Era um elenco basicamente só de criança. A gente entende que o ideal pra criança é estudar e brincar. Explica um pouco pra gente, crianças atores, que elas acabam tendo uma carga de responsabilidade muito maior. Não tem muitos meses atrás, o Ministério Público proibiu criança de apresentar programa de televisão. Agora tá até uma das filhas do Silvio Santos apresentando lá o programa cedo. Mas a gente tem no cinema, tem os personagens infantis, por exemplo, o Macaulay Culkin, que fez lá o Esqueceram de Mim. Qual que é o peso que ter essa responsabilidade de trabalhar afeta na mente de uma criança, assim, já ter, às vezes com 5, 6, 7 anos, já ter que estar lá num estúdio gravando e tem que estudar e a fama, como isso pode prejudicar ou não uma criança? Aí você imagina uma criança de 10 anos que chama Macaulay Culkin, ele teve o seu lar, digamos assim, arruinado por conta do sucesso que ele fez. Eu ouvi numa entrevista que os pais dele se separaram por conta do dinheiro do Macaulay Culkin. Exato. Então você vê, tipo, o que se passa na cabeça de uma criança, que tipo, o meu sucesso acabou, digamos assim, com a minha família, né? O turbilhão que pode passar na cabeça dessa criança. Se sente responsável, né? Eu acho que é uma situação bem complicada. Até quando eu falei antes, abre aspas, eu tenho medo de crianças atores, porque elas têm que ter um amadurecimento muito precoce. Elas acabam virando uns mini adultos em que eles têm uma responsabilidade inteira, até do que eles falam na mídia, de ser controlado por uma criança de 10 anos, né? De 10, 12 anos. Então eu acho isso bem pesado, na verdade. Não, fora toda a privação de liberdade que uma criança às vezes precisa, né, também, tipo, o próprio sair, ir pra praia, brincar, né, sair com os amigos e tal, então tudo isso acaba também influenciando. Eu acho que tem 2 papos legais que quem quiser escutar aqui no podcast do Cinemação, a gente entrevistou tanto a Letícia Colim quanto o Ícaro Silva, que são 2 atores que tiveram uma carreira bem precoce, assim, começaram muito jovens. O Ícaro, então, era prodígio, já tinha aparecido na TV, escrevendo livros e tal, e a Letícia um pouquinho depois, né, não tão mais nova quanto o Ícaro, mas assim, os 2 são muito jovens também, e a Letícia, inclusive, ela fala isso, né, que como ela foi inserida nesse mundo de uma forma tão cedo, que ela precisou mais tarde, porque como ela não tinha consciência do que ela estava fazendo, aquilo, o trabalho se misturava com a diversão, então ela não teve um tempo hábil para conseguir olhar para aquilo e falar, não, é isso realmente que eu quero fazer, ou essa daqui é minha realidade, né? Então é interessante você ver um depoimento de uma atriz que hoje já tem consciência do que ela é, do que ela fez e tal, e aí ela conseguir expor dessa forma, né? Quer dizer, quando ela era nova, ela ainda não tinha nem consciência se isso era uma carreira que ela gostaria realmente de seguir por conta própria, entendeu? Eu acredito que, né, até como você mencionou, a carreira dessa atriz, ela realmente começou a ter noção da proporção dessa carreira depois já de crescida, né? Depois de adulta. Então, impedir que uma criança tenha compreensão disso é muito difícil. Aí, até para não perder a relação, você falando, me veio o filme do Riquinho, né, do Macaulay Culkin, que é uma criança que ela precisa ser privada de muitas coisas, ela não pode brincar, ela não pode ir pra escola como todo mundo, e olha que ele nem era ator no filme, né, ele era apenas pessoa com muito dinheiro, mas consequências de que ser ator e atriz também traz, né. Existem alguns filmes agora que a gente começa a ver e que o cinema ganhando toda essa parte digital e efeitos e tal, a gente vai conseguir ver de uma forma muito mais clara e verdadeira, que é a parte da imaginação da criança, né? O que faz ela extrair da realidade a sua imaginação, extrair ali e brincar com isso no seu dia a dia. A gente colocou recentemente no site do Cinemação um teaser daquele filme que vai sair no ano que vem, que se chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que é um menino que ele começa a sonhar com uma árvore gigante, e a árvore conta histórias pra ele, e ele conta histórias pra essa árvore, e eles acabam viajando num mundo de fantasias e tal. O filme tá com primor de qualidade gráfica, de design gráfico ali, e de efeitos especiais, que é uma coisa linda. E agora a gente vai ver um menino realmente conversando com uma árvore gigante, tipo um ser de árvore gigante. Então assim, hoje a gente também consegue ver
que o cinema ele consegue aproximar a gente do que é a visão infantil e do que é a visão realista, né? Então acho que isso é muito interessante, como a gente vai conseguir também mergulhar na cabeça das crianças nesse sentido. E eu assisti recentemente o filme Meu Amigo Dragão, que é um filme da Disney novo, que conta a história de um menino que ficou perdido na selva durante 6 anos, e ele acaba ele faz amizade com o dragão, que ele chama de Elliot, e aí ele sobrevive na selva com aquilo e tal. E ele tem uma mescla de Mowgli com menino lobo e tal, sabe? Meio que sendo... Meio Mowgli, meio Tarzan, né? Exato. Que são filmes que pegam esses elementos, né? Da criança crescendo em outro meio. E aí ele cria essa amizade, o dragão cuida dele, ele cuida do dragão, né? E o filme, ele é tão bonito porque ele mostra muito essa parte dessa inocência. E o que é uma criança falando que tem um amigo, que esse amigo é um dragão. Inclusive tem uma outra criança que mora dentro já tá morando na cidade e tal, que vira pra ele e fala: esse seu amigo Elliot, ele é um amigo imaginário? Ele fala: o que é um amigo imaginário? Daí ela fala: bom, é um amigo que você pode conversar com ele, que você pode brincar com ele e tal, sabe? Ela não consegue explicar direito o que é um amigo imaginário. Daí ele vira pra ela e fala: você é imaginária? Daí ela fala: não, eu sou real. Ele fala: então o Elliot também é real, porque eu consigo fazer as mesmas coisas que eu faço com você, brincando aqui e tal, consigo fazer com ele. E o filme, ele tem esse primor, assim, de trazer esse relacionamento, sabe, entre criança e animal e tal. E pra mim reviveu muito essa sensação do amor, do afeto que a criança tem com animais de estimação e tal. Então, uma das coisas que eu acho mais incríveis é realmente como as crianças conseguem, de alguma maneira, te conectar com essa criança que tem dentro de você, né? Que você acaba, às vezes, socando ela pra baixo, assim. E aí, por isso que eu acho que é muito importante esse desenvolvimento consciente do que a gente é, do que a gente precisa, do que a gente quer ser e tal, e de como também a sociedade influencia a gente ali, porque às vezes a gente vai se anulando perante tanta coisa, e às vezes tem uma criança dentro de você que fala: cara, você queria ser piloto de avião, sabe? Você virou o quê? Você lembra dos seus sonhos, né? Que você acabou realmente pondo pra debaixo do tapete e esquecendo, né? Então. E isso pra formação do ser humano acaba sendo muito frustrante, você não acha, Jean? Nossa, você me colocando isso me veio muito a época em que eu estava fazendo faculdade, em que toda vez que eu passava pra ir pra aula, eu encontrava uma menininha no ponto de ônibus, e a partir desses encontros que eram quase diários, assim, eu não conhecia ela não me conhecia, e aí eu escrevi uma poesia sobre esses momentos, que era: menininha, que o mundo não leve o seu encanto. Era mais ou menos essa mensagem de que a gente cresce, a gente vai tendo mais responsabilidades, mas que essa inocência que ser criança traz, que você demore para perder isso, que você demore para crescer, né? Então você colocando isso, me trouxe muito, muito esse momento de não perder a inocência, né? De continuar sendo criança. Então... Henrique, eu queria que você falasse um pouco, você que é um consumidor de obras japonesas, né? Uma das obras que é muito emblemática, principalmente pro público infantil, e que às vezes a gente carrega ela no coração, é A Viagem de Chihiro, né? Por que você acha que esse filme tem essa conotação que envolve? É óbvio, a gente tá falando de um desenho. O que é A Viagem de Chihiro? É interessante se perguntar isso, porque ele tem 2 jeitos de interpretar, né? Um olhar mais infantil, e o olhar mais adulto, que é a coisa do consumismo e até uma parte mais sexual mesmo, né? Do ser humano virando um porco. A parte infantil, né? A parte inocente que a gente pode pegar desse filme, que é do Hayao Miyazaki, é a descoberta da liberdade e da responsabilidade, né? Por quê? A personagem principal, ela se vê sozinha, sem poder contar com os pais, tendo a necessidade de trabalhar, no caso é numa casa de banho, e tendo que conseguir aquela liberdade que ela não é só física, é a liberdade de se encontrar. Lembra um pouco até do Divertidamente, porque em ambos os casos eles estão mudando de cidade, né? No A Viagem de Chihiro e no Divertidamente também. Então é um filme bem legal pra quer conhecer um anime muito bem feito, e para as crianças, como tem as criaturas diferentes que podem ser interessantes e até um pouco assustadoras ao mesmo tempo, mas é um bom exemplar disso mesmo. Outras obras do Hayao Miyazaki a gente pode citar, por exemplo, O Meu Vizinho Totoro, o Nausicaa nas Terras do Vento, que
que são filmes que eles podem ser passados para todas as crianças, não é muito segmentado pro Oriente, e tem muita lição valorosa, como responsabilidade, como o respeito ao próximo, o respeito às diferenças. Tem a Bela e a Fera. A essência do filme da Bela e a Fera é ir além das aparências, né? Exato. É se apaixonar pelo quem a pessoa é por dentro, né? O príncipe que tá lá dentro. Você acha que o Hayao Miyazaki, ele é o Walt Disney japonês? Ah, com certeza. Ele é, né? Porque ele tem, né, todo esse enigma por trás da infância também, né? Óbvio que tem todo o ar oriental que envolve as obras dele, mas ele tem uma conexão muito forte com o infantil, né? Exatamente. Tanto é que, assim, ele se especializou em animação, né? Ele não tem filme com atores, não. Ele é um animador, e ele usa esse tipo de linguagem para se conectar, não só com as crianças, né? É um filme que a gente, como adulto, ou mesmo um adolescente, interpreta, ele absorve outras coisas. O que é isto? Venha, vamos entrar. Quero ver o que há do outro lado. Onde estão indo? Ei! Era só uma olhadinha! Vamos voltar! Não devia estar aqui. Saia daqui agora. Quê? Vá antes que escureça. Você tem que sair daqui. Anda. Eu vou distraí-los. Você colocou desse desenho que você assistia, Viagem de Chihiro, é esse o nome? Isso. Você pode me dar um pouco de contexto, que você falou que eles têm um contato com algumas criaturas, né, alguns bichos, e aí isso me fez pensar se esses bichos não eram personagens criados na cabeça dessas crianças, ou tô muito enganado? Acontece o seguinte, ela tá de mudança com os pais dela, ela para num vilarejo e tem tipo um banquete, só que não tem assim, os donos da comida não estão lá, entendeu? Entendi. Ela fica parada porque ela não quer pegar aquilo que não é dela, e os pais, vislumbrados com aquele monte de comida, eles vão lá e começam a comer. Nisso eles se transformam em porcos mesmo, pra mostrar o adulto, ele não pensou racionalmente, ele agiu por instinto, né? No caso, a fome, a gula, e virou um animal, nada mais do que um animal. E ela acaba saindo de lá, é como se fossem uns fantasmas assim com uma capa. Tem uma senhora, pega ela, adota, mas ela trabalha tipo numa casa de banhos, então vai uns caras tudo sujo, ela tem que esfregar os caras, por isso que muitos dizem que tem uma conotação sexual daquelas japonesas que não eram bem geishas, né? Mas tinham esse trabalho de limpar mesmo, né? De casas de banho que tem muito no Japão. E no final das contas, tem uma criatura que tá totalmente imunda, e ela cuida daquela criatura, ela limpa, e no final ele é um dragão. Ele é um príncipe, um rei dragão. E que também transpassa isso que eu falei da Bela e a Fera, né? A gente mostra pra criança ela não olhar o superficial, né? Que você não pode pegar aquela primeira impressão de algo, você tem que conhecer, você tem que dar uma chance, né? É muito legal a Viagem de Chihiro. Vale a pena todo mundo conhecer. É uma indicação para adultinhos também, é isso? Com certeza, com certeza também. Opa, eu vou procurar então. Então, é legal isso, porque ele traz essas várias camadas, né? Eu acho até que, como a gente falou, que o Miyazaki, ele tem esse quê de Disney, assim como o Disney tem um quê de Miyazaki, os dois se confundem ali, mas eu acho que a grande questão é essa, é que as grandes obras, elas ultrapassam inclusive a idade, ela se torna uma ótima peça de entretenimento para que a criança, que acaba ganhando também um ar cultural ali, porque vai entender um pouco o que é, como que funciona e tal, e se divertir, né, vai se entreter ali, mas para quem assiste junto, o adulto que assiste junto, ele também vai consumir, também vai gostar daquilo, e aí a gente percebe que isso é um conceito antigo até, né, porque hoje em dia a gente escuta o pessoal falando, eu fui assistir Procurando Dory, e nossa, pra mim é um filme muito mais adulto do que infantil. Eu fui assistir Divertidamente, é um filme muito mais adulto do que infantil. E não é, ele conversa com as gerações, né? Ele conversa tanto com as crianças, quanto ele conversa com os adultos e tal, e ele acaba sendo uma obra tão bem feita, com tantas camadas por trás, que ela acaba trazendo níveis de interpretações bem interessantes, né, dentro disso. Então acho que a Viagem de Chihiro, ela é mesmo uma obra marcante por isso, porque ela é icônica na parte técnica, tipo como animação, como história, ela também é um
um filme que traz também camadas que te fazem refletir sobre sua própria essência e tal. Então acho que isso que é bacana do filme, né? Até você que falou do Procurando Dory, eu fui assistir esse filme no cinema e aí eu fui assistir com a minha irmãzinha, né? Que eu tenho uma irmã de 10 anos. Uhum. E aí as interpretações são diferentes também, né? Ela viu o filme de uma forma em que a Dory estava numa aventura para encontrar os pais. E eu já via de um ponto de vista, meu Deus, dá tudo errado pra esse peixe. Nossa, não tá dando nada certo. Eu realmente... Ela saiu dando risada do cinema e eu saí com o coração na mão, senhor, gente, o que esse peixe precisou passar, né, pra poder encontrar os pais. É verdade, é verdade. A Disney Pixar, ela tem muito disso, né? Todos os filmes é pros pais e pros filhos, né? Exato. Eu tinha comentado Divertidamente, eu acho que ele é um exemplo, um supra-sumo. A gente até falou dele num podcast, que as crianças, elas entendem aquela história, elas entendem o sentimento, que você tem que aceitar os sentimentos, que eles faz parte de você, mesmo a tristeza. E os adultos também, num nível até mais profundo, né? Porque pela idade já passaram por mais momentos assim. Já sentiram aquela felicidade junto com a tristeza, né? Que é mostrada no final. É verdade. Então é uma lição mesmo, né? Uma lição de como você é mentalmente, né? A criança, ela pode não entender isso no começo, mas com certeza marca, né? Isso tem uma responsabilidade quando os pais levam um filho a assistir determinado filme, né? Porque aquilo vai, de certa forma, alguma coisa ele vai absorver. Vai marcar, né? Vai marcar, exatamente. Eu acho que talvez Divertidamente tenha sido o filme mais emblemático infantil, /adulto, /adolescente, só que abraçou, né? Livre para todas as idades. Exato, exato. Não, é uma obra impressionante, realmente. Jean, que outro filme que você anotou aí pra trazer pra gente? Cara, eu anotei um filme que nas minhas pesquisas aquele foi um filme que não veio pro Brasil. É um filme que chama That's What I Am. Em tradução livre seria É Isso o Que Eu Sou. É um filme de 2011, é um filme norte-americano, né? Uma comédia romântica. E o ator principal é o famoso Ed Harris. Sim. E aí é um filme que também se passa em 1965 e aí mostra a relação de duas crianças, digamos assim, que não são populares na escola e um professor que ele tá sendo massacrado pelos outros professores por causa de preconceito. Aí no filme acusam ele de ser homossexual, né? E as duas crianças, uma quer passar totalmente despercebida e a outra, ela recebe bullying o dia inteiro porque ela é estranha, ela é a feinha. E a diretora, ela vem com uma conversa muito forte que ela vai falar: é só você me falar que você é homossexual que eu te defendo, eu estou lá por você, mas eu não posso falar por você, né? Mas aí ele falou: mas eu não, aqui dentro da escola eu não sou homossexual, eu sou professor. Então é uma coisa bem pesada. E aí, e isso dele falar, eu sou um professor, os dois meninos da trama, eles falam, eu sou o cantor, eu sou o escritor. E aí vem o Ed Harris falar, eu sou um professor. Então, naquela época havia um preconceito que todo mundo queria saber o que o professor era, pra ver se estava de um lado a favor ou contra, mas na verdade ele na escola ele era apenas o professor, né? Tanto que o slogan do filme, no caso, né, seria o That's What I Am. Aí embaixo tá escrito I am a teacher, I am a singer, I am a writer. Então eu acho que é bem interessante, que faz pensar do bullying feito e recebido por crianças e até o bullying recebido por adultos, né, na verdade. Levando em conta até aquilo que eu falei, né, de que a criança, ela imita muito o adulto. Então o que tiver de negativo, de preconceito, ela vai imitar também. Então são coisas que em filmes com crianças menores, com crianças mais novas, esse tipo de preconceito não rola. Como tá rolando nesse filme, que são crianças mais de 13, 14 anos, né, que são crianças que sabem mais onde estão e o que estão fazendo. Não, e é interessante também da gente pensar que esse filme ele trabalha bem com essa coisa não só de gênero e tal, mas justamente com os rótulos, né, que é uma coisa que acaba, de uma determinada idade, ela acaba sendo mais usada do que em outra. Depois na vida adulta isso até diminui, mas ela não morre. E o rótulo é aquele, aquela tá ali, que é a gordinha, que é o gordinho, que é o que usa aparelho, que é o careca, que é o velho, que é não sei o que. Então a gente tem esses rótulos também, né? E hoje em dia a grande briga também que a gente vê é justamente na questão de gênero, de
representatividade e tal, que eu não quero mais ser um rótulo, eu não quero mais estar nessa posição por conta de um gênero, ou por conta de um gosto, ou por conta do meu jeito de ser ali. Eu quero ser isso, eu quero aproveitar a vida dessa maneira porque eu mereço, porque eu sou eu, entendeu? Não é porque eu tenho isso ou porque eu tenho aquilo. E a gente tem muito isso na infância também, né? Essa coisa da comparação. E isso acaba sendo, se refletindo muito na vida. É uma coisa meio que de sociedade, né? Que é justamente as classes, né? Que a gente consegue identificar. O cara que é mais rico ou o cara que é mais pobre olha para o mais rico como sendo mais privilegiado. A pessoa que sofre bullying olha para que aplica o bullying de uma outra forma. Então você tem essas várias situações que reforçam muito essa ideia de rótulo que o homem continua propagando na sua vida inteira, né? Quem é que nunca apontou e falou, tem aquela menina do lado do gordinho, né? Ou aquela, sei lá, falar alguma coisa desse tipo. Usam, né, como referência, né? Acaba usando como referência, exatamente. Tem que ter um trabalho também, aí pode partir das escolas ou da família e tal, que é justamente de inclusão, né? Você mostrar que o diferente, ele não é diferente, ou ele é só diferente, né? A pessoa precisa entender que aquilo ali, ela não é uma barreira de relacionamento, é só uma vírgula perante um oceano de coisas que a outra pessoa pode te oferecer, né? Esse filme é um filme que traz muito, eu sou diferente, mas qual o problema, né? Eu não quero ser mais um de você, né? Eu quero ser o primeiro de mim mesmo, né? Exato, exatamente. Esse filme é um filme que eu acredito que eu descobri logo que ele foi lançado. E aí, esses tempos eu fui rever ele e é um filme que realmente eu recomendo muito as pessoas assistirem, porque eu lembrando dele aqui, é um final fantástico de colocar a mão na cabeça e pensar, né? Que até a gente que se diz engajado com o assunto, de vez ou outra a gente comete alguns deslizes, né? Então, esse filme eu recomendo bastante. E aí, quando eu fui pesquisar sobre o filme pra trazer, eu vi que ele era uma comédia dramática, mas eu pensei, o filme ele é só drama, não é só drama porque mostra os dois alunos sofrendo bullying e o professor sofrendo bullying, e a comédia tá em apontar e dar risada do que não seria normal. Então, né, a gente chega mais um ponto no o que é comédia, né? Comédia é aquilo que denigre o próximo, né? Sobre essa questão da diferença e aceitação, tem um filme bem legal que é o Billy Elliot, né? Sim, que é o garoto que ele tem uma aptidão forte pra caramba pra dançar balé, e tem o pai lá que é super machista. Exatamente. Então é legal da criança assistindo esse filme pra ver que, olha, eu posso ser que nem ele, entendeu? Mesmo que a gente tenha aí recentemente no novo Star Wars, as meninas veem, nossa, eu posso ser uma Jedi, né? Que nem a personagem principal. Então é legal da criança ver uma criança que tá passando aquilo que ela entende inicialmente como é o modelo a ser seguido, né? E não, eu posso ter uma individualidade, né? Eu posso gostar de uma outra coisa que nem todo mundo gosta, desde que não seja nocivo pra mim. Exato. Eu posso ter uma característica diferente, né? First day of school. Very, very exciting. I was up late last night figuring out a new plan. Here it is. Fear. I need a list of all the possible negative outcomes on the first day at a new school. Way ahead of you there. Does anyone know how to spell meteor? Disgust. Make sure Riley stands out today, but also blends in. When I'm through, Riley will look so good, the other kids will look at their own outfits and barf. Joy. Yes, Joy? You'll be in charge of the console, keeping Riley happy all day long. And may I add, I love your dress. It's adorable. Oh, this old thing? Thank you so much. I love the way it twirls. Train of thought, right on schedule. E aí eu ia te perguntar até, né, Jean, a gente percebe na conversa que a gente tá tendo que a infância ou as crianças e tal, a gente tá ali no cerne do que é ou do que vai ser aquele ser humano, né? Então, inclusive existem pesquisas que mostram que quando a criança acaba vivenciando muita violência, por exemplo, ela chega a sofrer quase que um trauma no cérebro que é identificado através de exames e tal, que você consegue ver que existe realmente um problema, é gerado um problema a partir
desse momento, que ela vê muita violência. Então, assim, a gente tá vendo que a infância, ela é o cerne do desenvolvimento humano. Pra você, assim, você que é um cara que, tipo, estudou isso, que tá envolvido com isso e tal, é realmente esse o momento em que você acha que é crucial pro desenvolvimento do ser humano? Esse é um momento, assim, que realmente precisa de atenção e a gente precisa saber o que a gente vai dar de consumo cultural para essas crianças para que o desenvolvimento dela seja bem sucedido ou mal sucedido? Concordo muito com a sua fala, porque a gente não pode tentar controlar o que a gente vai dar para as nossas crianças assistirem, mas a gente tem que estar ciente de que uma coisa ou outra pode ter benefícios ou contraindicações para as crianças. Então, a novela Carrossel, na minha época, quando eu assistia, por exemplo, era legal, era bárbaro, era show de bola. E aí, uns tempos atrás, eu parei, sentei pra assistir com a minha irmã, eu falei, você tá proibida de assistir esse negócio. Não vai mais assistir isso, porque você pegar e chamar sua colega lá de gorda, ou chamar outro de feio horroroso, peraí, né? Peraí que também não é por aí. Então eu acho que a mídia, né, no formato que a gente tá falando que é o filme, ele tem que ser muito bem arredondado, assim, eu diria, pelos responsáveis, né? Claro que tem que deixar a criança ter a liberdade de escolher o que ela quer, mas de estar presente, de saber o que o seu filho tá consumindo, né? De descobrir no que o seu filho está se tornando por parte da mídia. Então, e daí você é formado em pedagogia, né? Isso. E aí, toda essa parte pedagógica, ela envolve também a educação dos pais perante esse consumo dos filhos? O consumo de filmes, vocês colocam, não? O consumo de filmes ou de qualquer coisa cultural, né? Livros e tal. Assim, o quanto os pais também são envolvidos nessa educação, nesse crescimento do filho, quando você tá pensando na parte de pedagogia mesmo, né? Como aplicar isso numa criança, pensando que por trás disso, ela vai chegar em casa e ela vai ter outras influências também, né? Até eu vou usar o exemplo da minha irmã, né? Que eu tenho uma irmã de 10 anos, que é a Gabriela, e ela aprendeu a ler e escrever a partir das escalações dos jogos de futebol. Então, tipo, vê uma menina que aprendeu a ler e escrever vendo o nome dos jogadores de futebol. Então, isso que é uma coisa realmente presente na nossa família, que eu não sei, possivelmente se a gente não tivesse esse costume de trazer para ela essas coisas, dela ter em casa essa vivência, talvez ela não teria isso como algo fundamental. Mas até hoje, quando ela vai jogar alguma coisa, videogame, ela vai assistir TV, ela tá sempre procurando ler, e isso é o que mais chama atenção nela. Às vezes a gente vai tentar passar uma coisa que deveria ser mais educativo, com mais teor pedagógico, que acaba não funcionando, mas se a gente acaba por trazer, né, o círculo de vivência dessa criança, a pedagogia em si torna isso muito mais fácil. Então a gente tem que salientar a importância dos pais, do pai, da mãe, do irmão, quem estiver por perto, saber que realmente a alfabetização, né, a parte pedagógica da criança envolve sim os pais e o que eles permitem que a criança tenha acesso ou não. Mas aí, para você conseguir envolver essa família, qual que é o tipo de abordagem? Porque não necessariamente o pedagogo vai até a casa da criança, né? Sim, correto. A gente fala que é sempre que em casa, a alfabetização em casa, ela tem que ser muito uma atividade prazerosa, uma atividade lúdica, do que uma extensão da sala de aula. Então, até lá, quando a gente trabalha no CESD, não é o contraturno da escola que a gente faz. A gente orienta as famílias a fazer é criar ferramentas para que essa alfabetização ela se torne mais propícia. A gente, em casa, a gente não quer sentar na cadeira e falar, você vai aprender o ba, be, bi, bo, bu, mas sim causar situações como, por exemplo, fazer um calendário, ensinar a criança a ver a hora, são coisas que ela vai aprendendo dia a dia, que ela não precisa estar sentada em uma mesa, mas situações do dia a dia que a família tem a condição de proporcionar, acabe causando uma alfabetização mais efetiva, né? Conhecimentos práticos, né? Isso, exatamente, porque a gente sabe que 99,9% das famílias não tem um especialista em alfabetização em casa, mas a primeira coisa que a gente fala é pedir a orientação, né? Ter o interesse, porque uma tecla que eu bato muito é, não importa a gente errar, né? O importante é a gente errar tentando acertar, porque é preferível a gente errar tentando acertar do que pelo descaso. Então, sempre que as famílias nos buscarem para tirar dúvidas, para pegar sugestões de como fazer, a gente sempre fala,
fala, né? Que realmente é do cotidiano, é da vivência, de trazer mesmo como uma brincadeira, como uma coisa prazerosa, como uma coisa que se misture a um momento interessante, um momento gostoso dentro da família, né? Que não vai ser, vamos sentar aqui que eu vou te dar uma aula, né? E aí, nesse sentido, os filmes e o audiovisual funciona muito bem, né? Funciona porque a criança, ela sempre aprende mais fácil aquilo que for da vontade dela. Então vai ser bem mais fácil, por exemplo, ela ler alguma coisa, algum sinal que vai estar escrito em algum determinado filme que ela vai assistir do que uma coisa que ela vai ler num livro de geografia na escola, assim, você entendeu? Exato. Eu acho que até esbarra também naquela discussão de como hoje a nossa educação ela é aplicada, né? Porque hoje em dia a gente tem crianças que consomem muito audiovisual, que já tem o seu celular, seu iPad, seu tablet, não sei o quê, e aí ela precisa se adaptar a um sistema completamente retrógrado das escolas, que é aquela lousa negra com o professor tem que se virar lá pra conseguir puxar a atenção, né? E aí, tipo, né, ela precisa tentar se entreter com aquilo, e aí a gente não consegue evoluir nessa parte educacional, né? Exatamente, o que eu costumo pensar é que na parte das escolas acabou sendo como uma obrigação para a criança, né? A criança já não tem mais o prazer de estar ali. Então a gente parte de um pressuposto que quando a criança chega em casa, primeiro a obrigação, depois a diversão. Ou seja, primeiro fazer a lição, que seria a obrigação, a coisa chata, para depois você brincar. Mas por que a gente não pode transformar esse momento da lição em uma brincadeira, em uma forma lúdica, em uma forma prazerosa? E isso a escola não faz, porque essas atividades dentro da escola, elas são todas tradicionais, livros, apostilas, lousa, giz, então acaba que a criança vai perdendo um pouco do interesse, né? E a gente percebe muito isso, como eu falei, né? A gente vê muito que as obras, elas acabam sendo representações da época que elas são produzidas. Então quando você vai assistir, mesmo divertidamente, e tantos outros filmes que, por exemplo, a Pixar hoje está lançando, você percebe assim, você pega ali o leque, a cartela de cores do filme. Você percebe que é um filme muito colorido, ele é agitado, é um filme que toda hora tá acontecendo alguma coisa, você sempre tem situações ali que envolvem tanto cena de ação quanto alguma mensagem subliminar ali e tal. Então você começa a ver que a criança, o filme ele acaba reproduzindo muito o que é a mente da criança. Tipo, você pega todo esse ambiente colorido, alegre, não sei o que e tal, pra você traduzir isso pra uma lousa, já era, você perde completamente o timing e o interesse mesmo, né, do que é e como você vai passar a mensagem. Então, eu acho que passa por essa parte da educação também. Aí, você colocando isso, até puxa um gancho pro filme o That's What I Am, né, porque realmente o professor que estava sofrendo preconceito, mas ele foi muito abraçado pelas crianças. Por quê? Porque as aulas dele eram todas não tradicionais, eram ao ar livre, era em pé, era mexendo nas coisas. Então, isso fez com que as crianças tomassem isso como uma diversão e não realmente como uma obrigação por fazer. Tanto que no final do filme o professor ele é abraçado pela turma, né? Então isso eu acho que já dá pra responder essa questão. É exatamente isso. E eu acho que daí mostra também essa outra questão que é a falta de preconceito que a criança tem e como que isso vai ser embutido depois pelo adulto. Daí pode ser tanto o adulto professor, quanto o adulto pai, quanto o adulto mãe, né? Porque a criança ela nasce com o seu HD zerado, entendeu? É como se fosse uma lente limpa, né? Limpa, E aí a gente começa a sujar ela, né? Que isso que vai acontecendo. Eu percebo muito assim em mim, que hoje, como eu tenho uma sobrinha pequena, que tem 2 anos e meio, assim, eu me preocupo com o que ela tá vendo, com o que ela tá consumindo, e se eu percebo que é alguma coisa que de repente vai influenciar de uma forma negativa ela, eu tento transformar aquilo também em alguma coisa positiva, sabe? Eu tento contar uma história, alguma coisa que envolva ela ali de uma forma que ela não sinta aquilo. Então eu lembro a primeira vez a gente colocou Procurando Nemo pra ela, e ela ficou muito chateada do pai do Nemo ter ficado triste pelo Nemo ter sumido, entendeu? Então ela ficava lá, ele foi embora, olha, ele tá chorando. Eu falava, mas calma, ele vai procurar, não é assim, ele vai ficar, olha só, ele vai atrás, vamos ver se ele vai conseguir achar e tal, entendeu? Então você tem que tentar transformar aquela situação pra que ela, né, porque a criança
não fique angustiada, né? Reverta, exatamente. Até pensando na sua sobrinha, ela deve viver num lar onde essa cena não era cotidiana, né? Onde o pai não desistia do filho, por assim dizer, e isso não fazia parte do mundo dela. Então, quando ela viu isso acontecendo, nossa, o pai desistiu do Nemo, como? Sério isso? Em casa, minha mãe nunca faria, nunca desistiria de mim, por exemplo, né? É verdade. É realmente o que cerca essa criança, né? Então, coisas novas que vão gerando esses conflitos, que daí você precisou contornar a situação, né? E aí eu vou até pedir uma missão difícil pro Jean, que é: Jean, como que você definiria olhar infantil? Eu defino como pureza, né, cara? A partir do momento que os adultos vão ajudando a moldar, vão dando coisas negativas ou positivas para essa criança, que ela vai começar a refletir e a criar certos padrões de comportamento, né, do que é certo, do que é errado. Mas eu acho que a criança em si, ela é pura, né? Eu acho ela uma pessoa pura, que ela consegue ver beleza em qualquer pessoa, sendo ela ruiva, magra, com sobrepeso, enfim. A primeira coisa que me pensou, que eu até não queria me alongar muito, mas a primeira coisa que você falou, eu pensei, é pureza, cara. A criança é pura. Você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive e vi sem me deixar, sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 201, um papo aqui muito bacana que a gente teve com o Jean, com o Henrique, batemos aqui esse papo sobre crianças, sobre o infantil e como isso nos invade, né? Como isso ainda conecta com a gente e como a gente pode também se conectar com isso, né? Não é só ele que se conecta com a gente também se conecta com esse infantil. Então foi um papo muito bacana, a gente falou de filmes de criança, filmes pra criança, filme com criança, a gente falou de tudo hoje aqui, filosofamos também sobre a parte da educação e tal, um papo muito legal. Deu até vontade de voltar a ser criança, né? É isso aí. E eu tenho que agradecer aqui a presença do Jean, que veio aqui e destilou pra gente seu conhecimento, ajudou a gente aqui a definir algumas coisas, né, na nossa cabeça e tal. Então foi um papo muito legal. Eu queria agradecer a sua presença aqui, Jean, e pedir para que você deixe aí quais são as redes sociais, que se a galera que tá escutando a gente quiser mandar mensagem para você, pedir dicas, né, de pedagogia, de ensino e tal, quiser trocar aquela ideia com você, como que é o jeito mais fácil de chegar até você? Bom, primeiramente, Rafael e Henrique, gostaria de agradecer, né, imensamente o convite de vocês. Foi uma experiência que superou as minhas expectativas, né, foi um papo muito legal, que gerou muita reflexão, né, foi bem interessante. E as minhas redes sociais, eu tenho o Facebook e o Twitter, né, para quem quiser me encontrar, facebook.com/galexandro, que vai me achar lá. Aí tá todo mundo convidado a acionar e conversar, tirar dúvidas pedagógicas. Eu espero possa ter ajudado no mínimo um pouco aí vocês. E eu tenho o Twitter também, que é JAN, né? É o G sem o E, e o meu sobrenome, Vatier. E eu tenho um livro de poesias que eu escrevo há 12 anos. Eu tenho cerca de 400 poesias entre língua portuguesa e língua inglesa. Olha que legal, hein? Em várias eu trago esses temas de crianças, relacionamentos e coisas da vida cotidiana
cotidiana, né? Inclusive, eu não queria atrapalhar antes, mas eu também escrevi uma poesia sobre o filme do Billy Elliot, né? Que foi discutido nesse filme. E aí, então, eu tenho um livro aqui que, se alguém se interessar, também eu posso estar disponibilizando para quem tiver interesse aí. Muito bom, muito legal mesmo. Bom, Jeff, eu que agradeço você ter participado aqui com a gente, agradeço o Rafa aí de ter contado comigo mais uma vez, e acho que dá para concluir esse podcast falando pros pais, pros tios, pros avós, pros primos mais velhos, levem as crianças ao cinema, né? Introduzam ele nesse mundo dos filmes, dos desenhos e, mais importante, acompanhem, estejam do lado, né? Porque mais importante do filme que ela tá vendo é a companhia que tá do lado dela, dando apoio, dando essa presença, né? Então, fica a minha dica aí. Esse podcast não teve nota, né, Rafa? Não teve. Não teve nota, exatamente. Oi. Posso fazer uma reivindicação aqui? Lógico. Então, em nome da minha irmã, que ela vai ficar muito feliz, ela sempre me pergunta porque quando ela vai comprar os bonecos dos filmes preferidos dela, ela nunca acha os bonecos das meninas. Ela sempre acha o boneco do Capitão América, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, mas ela não acha da Mulher Maravilha, não acha da personagem principal do Star Wars, e isso ela tem me pedido um monte. Então vamos levar as crianças ao cinema e respeitar a meninada aí, tanto menina quanto menino aí, que brinquedo é para todos. Exatamente. Ótima reivindicação, tá aí, assinado aqui por nós todos do Cinemação. A gente bate muito nisso. Eu acho que é uma coisa que realmente tem que ficar na cabeça de todo mundo que tá aí. Chega de ficar dando vassourinha de presente pra menina e arminha pros meninos, entendeu? O negócio agora é diversificar mesmo, e eu acho que foi muito legal essa mensagem. O podcast Cinemação número 201 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar, achei vendo em você explicação nenhuma, isso requer se o coração bater forte e arder no fogo, o gelo vai queimar, vai queimar, vai queimar. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.